iremos usar essa ferramenta poderosa que Deus nos deu, que é a internet. E glória a Deus, devemos louvar o nome do Senhor por essa ferramenta, que mediante a tudo que nós estamos passando, hoje ela nos possibilitou estar aqui, fazendo com vocês a aula à distância, levando a palavra do Senhor. Isso é muito bom, né? E nada mais atual do que o tema que estamos estudando, com esse cenário que nós temos vivido nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Realmente nós precisamos, nesse tempo, aprender a viver além dos nossos sentimentos. Mas se você pudesse hoje se descrever através de um sentimento, qual o sentimento que você se descreveria? Na aula passada, nós fizemos essa pergunta e as respostas foram diversas. Foi o medo, foi a gratidão, foi a alegria, foi a preocupação. Passada uma semana de tantas informações ruins, como você se descreveria hoje? Como você está hoje? Qual sentimento descreveria você? Conseguiu se descrever através do sentimento? Então vamos lá. Pega a sua Bíblia e abre no livro de Salmos, no capítulo 56, versículo 3 e 4. Salmos, capítulo 56, versículo 3 e 4. Quem achou, diga amém. Aí da sua casa. Vamos lá? A palavra de Deus diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Vou ler novamente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? É normal que a gente sinta medo diante de um cenário de caos, não é, queridos? Porém, Deus é maior do que todos os perigos. Tudo de ruim que pode acontecer nessa terra não pode se comparar ao tamanho da glória de Deus. Eu separei esse versículo para nós começarmos a nossa aula de hoje, porque eu sei que muitas pessoas podem nessa manhã estar sentindo um temor, estar sentindo uma preocupação muito grande. Mas eu quero dizer para ti que quando você estiver com medo, você confie no Senhor. Confie em Deus, cuja palavra nós louvamos. Porque somente nele nós podemos confiar e não temer. Porque nada desse mundo de tão ruim pode se comparar à glória dele. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Nós vamos estar orando ao Senhor. Nós vamos estar clamando para que as verdades do Senhor entrem no nosso coração nessa manhã. Deus, eu te louvo e eu te engrandeço, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus justo. Tu és um Deus que cuida de nós nos pequenos detalhes. E nessa manhã eu quero colocar a vida de cada um desses que estão assistindo esse vídeo comigo, Deus. E eu quero te pedir que o Senhor esteja tomando o nosso coração nas Tuas mãos. O Senhor esteja tomando os nossos sentimentos, as nossas emoções. E que o Senhor esteja nos inclinando à verdade da Tua palavra, Deus. Nos dê a calma necessária. Nos dê a paz que excede todo entendimento. Para que a gente possa passar esses dias mal, Senhor. Para que a gente possa ter os nossos olhos em Ti. Deus, nessa manhã esteja nos tomando, Deus, com essa paz. Esteja aquietando a nossa alma. Esteja aquietando nossos corações. Para que o rema da Tua palavra nos invada. Espírito Santo, esteja livre para agir no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvamos o nome do Senhor nessa manhã porque Ele é maravilhoso. E nas últimas semanas, nas nossas aulas presenciais, nosso culto de ensino presencial, falamos sobre fazer o que é certo, independente de como nos sentimos. Nós enfatizamos que os nossos sentimentos, eles são reais e poderosos. Aquilo que você sente é real e poderoso.
mas eles não são mais poderosos do que Deus e a sua verdade. Aquilo que você sente é real, poderoso, mas não é mais poderoso do que Deus e a sua verdade. Bem, querido? Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. No dicionário, o dicionário descreve a palavra emoção da seguinte forma. O dicionário diz que emoção é uma reação complexa, geralmente forte, envolvendo alterações fisiológicas, como uma preparação para a ação. E realmente, as nossas emoções nos levam a ter algum tipo de reação, não é assim? Quando a gente é impactado com alguma situação, automaticamente as nossas emoções reagem dentro de nós, é como se elas viessem do fundo do nosso interior para fora, não é? E nós demonstramos a reação, muitas das vezes, daquilo que nós estamos sentindo. Quando nós sentimos uma emoção intensa, é difícil não conseguir seguir as emoções. Mas se essas emoções estão te levando a fazer o que é errado, então nós precisamos dizer não a elas. Carla, me dê um exemplo disso. Por exemplo, nesse momento, as nossas emoções dizem pra gente sentir o quê? Medo, não é? Diante ao caos, diante o quadro econômico, o nosso quadro financeiro, vivemos na Baixada Fluminense, sabemos que se a economia for tocada, nós poderemos vir a ter algumas dificuldades e isso nos causa medo. Mas diante dessa situação, como a gente reage? A gente se desespera e aí vai virar um caos a nossa vida, as nossas emoções, ou a gente segue o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O que você faz nesse momento? Diga assim para o seu irmão, para o seu cônjuge, para o seu filho que está assistindo com você. Fique com a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade para a sua vida. Amém? Nessa manhã nós vamos compartilhar duas passagens bíblicas. Uma mostrando o que acontece quando seguimos os nossos sentimentos, mesmo que eles apontem para uma decisão contrária à vontade de Deus. E a outra mostrando o que acontece quando tomamos a decisão independente do que estamos sentindo naquele momento. Vamos lá? Queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse no livro de Jonas, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Pega sua Bíblia aí agora e abre no livro de Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Abriu? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? Da onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor,
o Deus do céu que fez o mar e a terra. E com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer para tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Querido, note que Jonas, ele é um exemplo claro de alguém que foi tomado por um sentimento e tomou a decisão pautada nesse sentimento. Ele não só sentiu, ele decidiu de acordo com aquilo que ele estava sentindo. Deus havia mandado ele ir para Nínive, mas ele teve medo, porque Nínive para ele tinha um cenário amedrontador, e realmente tinha. Então o que ele faz? Diante do medo, ele toma uma decisão pautada no sentimento, ele foge para Tarsis. E muitas das vezes nós baseamos as nossas decisões pautado naquilo que os nossos olhos veem, naquilo que sentimos a respeito de uma situação. Porém, estamos aprendendo no decorrer dessas aulas que as nossas decisões devem ser pautadas na verdade da palavra de Deus e não nas nossas emoções. Diga assim para o seu irmão, seu parente que está aí do seu lado na sua casa: as nossas emoções devem ser pautadas na verdade da palavra de Deus e não em nossas emoções. Amém, querido? A consequência da decisão errada de Jonas, ela foi desastrosa. Ele não só foi jogado ao mar, como ele permaneceu 3 dias na barriga do peixe. E deve ter sido uma coisa horrível, né, querido? O cheiro ali dentro, o sentimento, ficar fechado no lugar. Eu não sei nem descrever o que Jonas sentiu naqueles 3 dias que ele ficou ali. Tudo porque ele tomou uma decisão baseada naquilo que ele estava sentindo. E as nossas decisões têm que ser baseadas naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Amém? A segunda passagem que eu escolhi está lá no livro de Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 ao 44. Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 44. Essa passagem ela vai nos mostrar que, independente do que nós estamos sentindo, nós devemos pautar as nossas decisões na verdade de Deus. Amém? Vamos lá? Acharam? Posso ler? Vamos lá. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: ore para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles em uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta-se de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Querido, Jesus sabia o que ele ia passar. E o texto fala que ele ficou o quê? Angustiado. O sentimento que ele teve foi de angústia. Com certeza ele sentiu medo, porque ele sabia o que ele ia passar, querido.
Imagina alguém dizer para você que você vai ser levado e você vai ser crucificado, você vai morrer por um povo pecador, por alguém que não merecia. Pensa aí. Só de dizer que você vai morrer crucificado, o que você sentiria? Jesus, ele era 100% homem como nós. 100% Deus, mas 100% homem. Ele sentiu medo, ele se sentiu angustiado por saber que ele ia passar por aquela situação. Ele deve ter sentido dor, querido. No entanto, que diz o quê? Que o suor foi como gotas de sangue. Mas, independente disso, ele seguiu em frente. Ele enfrentou todo o medo e toda a angústia, porque ele sabia que a decisão dele estava certa, estava pautada na vontade do Pai. Ele sabia que ele precisava passar por aquele momento. Eu acredito que o exemplo de Jesus para nós é o melhor exemplo que nós podemos ter diante de uma decisão, de decidir independente do que nós estamos sentindo. E a gente vê que por causa da decisão de Jesus, hoje nós temos a salvação. Hoje a salvação nos alcançou. Porque ele decidiu morrer na cruz, entregar a vida dele por nós, independente daquilo que ele estava sentindo naquele momento, nós fomos alcançados por essa situação, por essa salvação. Glória a Deus, né, querido? Que essa decisão de Jesus, pautada na palavra, naquilo que era a vontade de Deus, nos trouxe, nos possibilitou um relacionamento íntimo com o Pai. Então, nessa manhã eu trouxe essas duas situações. Uma de Jonas, que por um sentimento, pautou a sua decisão nesse sentimento e teve uma consequência desastrosa. E Jesus, que decidiu, mesmo em meio à angústia e o medo, tomar a decisão pautada na vontade do Pai. Que nessa manhã nós possamos tomar as nossas decisões pautadas na verdade da palavra de Deus, na verdade daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Mediante a toda a situação que estamos vivendo essas semanas, que o nosso coração, os nossos sentimentos, mesmo que venha medo, mesmo que venha angústia, nós possamos nos posicionarmos, tomarmos as decisões pautadas na palavra. Outra coisa que eu separei essa manhã também para a gente ver um pouquinho, que nós falamos na semana passada, foi sobre os nossos temperamentos, lembra? Nós falamos das personalidades, nós falamos que cada um reage de uma maneira diferente, cada um tem emoções diferentes devido aos seus temperamentos que são diferentes. E nessa semana eu comecei a analisar os grupos de WhatsApp em relação a essa situação do coronavírus. Como os grupos têm se portado, como as pessoas dentro desses grupos têm se portado de acordo com seus temperamentos. É só uma ilustração, tá, querido? Mas é uma ilustração real. Eu comecei a visualizar a minha família, que é onde a gente mais conversa, né? É onde as pessoas realmente dizem aquilo que pensam, aquilo que sentem. E eu comecei a perceber que os coléricos, na sua maioria, eles querem providência rápida. Eles querem que rápido se resolva a situação para nós seguirmos em frente, continuarmos com nossos projetos. Já o sanguíneo, ele está sempre animado e otimista. Na minha família tem uma sanguínea e ela está sempre colocando tiradas engraçadas, sempre nos fazendo rir, nos levando a nos sentirmos mais alegres. E o sanguíneo tem isso, né? Ele é para frente, ele é falante, ele é alegre. Por outro lado, eu percebi que os melancólicos, eles têm a tendência a apostar a maneira certa de como prevenir a doença, porque eles são metódicos. E aí eu falo um pouquinho de mim. Eu estava, antes de eu vir gravar a aula, eu estava pensando e rindo, né, de como eu me comporto com um temperamento melancólico diante dessa situação. O Benjamin está lavando a mão umas 40 vezes no dia, daqui a pouco a mãozinha dele vai ficar branca. Eu passo álcool gel e tudo. Eu fiz questão de ver como que vai ser o ponto culminante, matematicamente falando, o clímax do coronavírus, como vai ser o declínio, o cálculo matemático para isso. Porque eu sou metódica, né? Eu sou sanguínea. Eu vejo as coisas certinha como são.
E também eu percebi que, por outro lado, nós temos os fleumáticos, que sempre ficam na espera de novas informações e, se possível, eles adiam as decisões. Eu coloquei isso, querido, para ilustrar que, diante de uma situação difícil, teremos posicionamentos diferentes, amém? Nós sentiremos emoções diferentes diante de uma situação. Porém, os nossos olhos, queridos, isso que nós temos que guardar no nosso coração, os nossos olhos deverão estar voltados para a palavra. Em meio ao caos, olhemos para o alto, porque só de lá pode vir o meu socorro. Diz para o seu irmão assim, olhemos para o alto, porque só de lá vem o meu socorro. Independente do nosso temperamento, independente das emoções que nós tivermos, nós devemos olhar para Cristo, amém? E eu separei um texto para nós finalizarmos essa aula de hoje, que está lá no livro do segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos abrir lá. Acharam? Vamos ler então. Diz assim: porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Repita comigo. Porque vivemos por fé e não pelo aquilo que vemos. Vamos repetir novamente? Porque vivemos por fé e não pelo aquilo que vemos. Amém, queridos? Logo, nós somos membros de uma família real. Nós aprendemos no PG dessa semana sobre isso. E nós vamos nos posicionarmos independente dos nossos sentimentos, porque nos baseamos na verdade da palavra. A verdade da palavra diz que nós devemos viver sobre fé e não por aquilo que vemos. Então, nesse momento, nós vamos nos levantarmos e vamos levantarmos aí na nossa casa, vamos ficar de pé e vamos levantar um clamor pela nossa nação, pelas nações pelo mundo que foram atingidas por esse vírus. Vamos levantar um clamor para que a situação econômica do nosso país e desses outros países não sejam abaladas. Vamos clamar para que não haja pânico no coração das pessoas, mas que a paz que excede todo entendimento tome o nosso coração. Bem, querido, eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora, começar a colocar a sua vida diante do Senhor. Nós vamos então levantar esse clamor juntos nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloca essa nação, nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Senhor, eu venho te pedir, ó Pai, que nesse momento, Senhor, cesse toda a pandemia, Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Yeshua, que venha cessar essa pandemia, Deus, e que daqui para frente, Senhor, o pânico seja cessado, Senhor. Qualquer coisa que venha contra a nossa nação, mexer na nossa economia, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor cesse, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, como filho do reino, como filho de ti, Senhor, cessa, Pai, sobre a nossa nação, Senhor, toda a pandemia, Senhor, todo o pânico, Pai, que venha contra a nação, contra os teus filhos, Senhor, que, Pai, possa gerar no nosso coração, Pai, uma paz que excede todo entendimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que venha, Senhor, uma mudança no meio do teu povo, Senhor, buscar, Pai, buscar a Ti, Pai, sem cessar, Deus, por amor a Ti, Senhor. Na Tua palavra, Pai, fala que em Filipenses 4:6, Senhor, diz que o Senhor fala para que nós não possamos andar ansiosos por coisa alguma, Pai, porque o Senhor traz a paz, Pai, que excede todo entendimento, Pai. Por isso que em nome de Jesus, Senhor, gera no meio dos teus filhos, Senhor, filhos fortes em Ti, Senhor, que não vamos olhar pelo pânico, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, quebra as barreiras, Pai, quebra toda enfermidade que venha contra a nossa nação, Senhor, que haja unidade na sua igreja, Pai, que haja unidade na sua igreja, Pai,
porque sabemos, Pai, que o inimigo tenta, Pai, encurralar os seus filhos, Senhor. Mas diante, Pai, da Tua palavra, Pai, o leão, sei que o leão está bradando, e em nome de Jesus, Pai, que venha, Pai, a paz sobre a nossa nação, Deus, a paz sobre todas as nações, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Cesse agora, em nome de Jesus. Querido, então até semana que vem. No decorrer da semana, nós vamos dando mais informações de como será a nossa próxima aula. Eu creio em nome de Jesus que já poderemos fazer a aula presencial, mas se houver alguma mudança, nós informamos durante a semana. Tenha uma semana abençoada e lembre-se, você não toma as decisões pautadas nos seus sentimentos, você toma as suas decisões pautadas na palavra de Deus. Até a próxima semana, queridos. Tchau, tchau.